Tem alguns pontos que dizem que pombagira é pior do que o diabo. E olha, quando esse pai de santo falou isso pra Mumu, Maria Mulambo, vixe Maria, eu tenho certeza que até o diabo se escafedeu pra não sobrar nada pra ele. Olá, seja muito bem-vindo aos Relatos Flix, esse quadro onde você manda a sua história e eu conto ela pra todo mundo. E hoje eu estou usando o nosso brinco de rosa vermelha da loja Beleza de Padilha. Então, se você quiser adquirir o seu brinco e ver também todos os nossos outros modelos, tá temporariamente esgotado de espada, o pequeno, mas logo logo já vai estar disponível novamente. Vamos trazer mais novidades para vocês em breve. O link é esse que tá aparecendo aqui na tela e também tem o nosso WhatsApp. Aproveita porque é aquilo, né? Estoque a gente tá tentando repor toda hora, mas enfim, a qualquer momento pode ser que a gente não consiga mais produzir nesses exatos modelos. E agora sim, não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar like, de deixar aqui nos comentários da onde você tá me assistindo e qual é o teu nome para eu te mandar beijinhos e bora pros Relatos Flix. Sou eu que estou ali? Ouvindo os relatos, às vezes passo por alguns que eu já ouvi. E sempre tem um específico que a abençoada de Exu contou. Os ocorridos dentro da igreja, e esse relato me fez lembrar de um ocorrido que aconteceu comigo. E quero compartilhar com vocês também. Como em alguns relatos anteriores eu havia contado sobre a Joy, a ex-perturbada. Sim, pessoal, sei que muitos perguntam como você se submeteu e ficou tanto tempo com todas essas loucuras, moça. Pessoal, quando somos mais novos, somos inconsequentes e ingênuos. Achamos que sabemos de tudo e que podemos salvar e ajudar ou até mesmo mudar alguém, não é mesmo? Pois bem, eu fui essa pobre, infeliz e ingênua, mas passou. E quando veio o fim desse relacionamento, eu fui pro fundo do poço real. Não tinha mais vontade de viver. Passava dias trancada no quarto, sem querer comer, chorando e dormindo, pois quando eu dormia era quando eu não sentia nada. Como já comentei algumas vezes, o lado espiritual sempre foi o meu maior foco e minha curiosidade. Então procurava histórias sobrenaturais para assistir. Cheguei a procurar vídeos sobre as religiões de matriz africana, porém as informações que vinham não eram coisas boas. Eram vídeos tendenciosos, carregados de preconceito e de taxismo religioso, o que me deixava extremamente insegura sobre. Mas não quero mudar o foco. Enfim, esse era o meu maior refúgio para não pensar na minha ex e pensar de como a minha vida estava um caos. Pois a minha relação familiar era péssima. Como havia brigado com todo mundo de casa por conta dela, passei quase 3/4 de tempo numa guerra fria com o meu pai postiço por conta dela. Nós brigamos feio e não nos falávamos mais. Eu estava sem trabalhar, sem conseguir pensar em estudar, o emocional estava um caco. Eu recorria e me aprofundava sobre a magia, histórias de terror e novelas mexicanas. Sim, gente, novelas são a minha paixão até os dias de hoje. Nessa época, eu sofria muito com paralisias do sono e em uma dessas paralisias era como se eu estivesse acordada. Eu conseguia ouvir a minha mãe lavando louça, porém eu não conseguia me mexer. Então, eu comecei a chamar minha mãe. Eu chamava e ela não respondia. Passou um tempo e eu ouvi a porta do banheiro abrir. Eu chamei de novo, chamei a minha mãe de novo e eu ouvia ela falando com alguém. Mas ela continuava sem me responder. Era impossível ela não ter me ouvido, pois eu estava berrando. Até que eu ouvi uma voz masculina. Era uma voz bonita, grossa, mas ao mesmo tempo suave. Mas algo não estava certo. Eu ouvia aquela voz, mas o meu corpo se arrepiava e ficava ainda mais imóvel. A voz, por mais que fosse boa de se ouvir, era carregada de algo maligno, mas eu não sei explicar. Quando essas coisas acontecem, eu não sinto medo, eu sinto raiva. Uma ira toma o meu corpo e eu tenho que cair no pau com essas coisas. Mas, enfim, eu tentava me mexer e aquela voz falava assim: não adianta tentar, você não vai conseguir se mexer. E nem a sua mãe vai vir aqui, ninguém vai te ajudar. E deu então uma gargalhada. E não foi uma gargalhada aterradora, foi uma risada normal, que era estranhamente gostosa de ouvir. Mas era uma risada de deboche, sabe? Eu o repreendi e ele disse que estava ali para me contar o que iria fazer e como iria agir. E então disse o seguinte: eu estou aonde menos se espera. Eu estou atrás do púlpito.
Eu que faço aquele show. Não estou no mundo, estou lá, dentro das igrejas. Eles fazem do jeito que eu quero, do jeito que eu mando. Ali é a minha morada. Eles acham que estão vencendo, mas estão seguindo as minhas ordens. Ninguém está salvo. Gente, eu me arrepiei toda. Nossa, isso dá aqui um leque, miga. Isso dá um leque pra um negócio assim, que tipo, assim, explodiu meu cérebro. Seu cérebro explodiu também, amiga? O meu explodiu. Pérola, quando aquela voz dizia aquilo, eu conseguia ver. Era como se eu estivesse lá. E não era só em uma igreja em específico, eram várias. Era como se eu estivesse do lado daquilo. Atrás dos pastores, eu conseguia ver aquilo, influenciando aqueles ditos homens de Deus. Eu não ouvia, só ouvia e sentia aquela presença ruim, aquela coisa maligna no local. Eu vi homens de Deus bem conhecidos. Eu consegui ver a raiva ali, as palavras odiosas. Foi tudo muito tenebroso. Eu achei que tinha adorado por volta de uns 10, 15 minutos. Porém, isso foi a noite inteira, Pérola. Eu tinha ido dormir meia-noite e eu acordei quase 10 horas da manhã. Cheguei a contar para minha mãe, mas ela disse que era falta de orar. Por muito tempo, eu mantive essa história enterrada, pois achei que estava começando a perder a minha sanidade, porque as paralisias ocorriam um dia sim e o outro também. Eu achei que estava sugestionada por conta daquilo que eu estava procurando e estava assistindo, mas toda vez que cai no vídeo do relato da abençoada de Exu, eu sinto um incômodo dentro de mim, como se eu devesse contar essa história. Não tô aqui dizendo que todas aquelas igrejas são assim, mas eu vejo uma perversão da palavra, a deturpação do que Jesus representa, e isso tem me despertado uma profunda tristeza. A espiritualidade é boa sim, mas ela é justa também. Se você planta limões, não há menor possibilidade de colher morangos, não é mesmo? Um beijo pra você e sua família e pra todos que estão ouvindo os relatos. Bem, preciso dizer, né, meu povo? Curtam, comentem e compartilhem. Eu amo você, minha irmã! Esse daqui, olha, é um relato não anônimo. Foi um relato da Lua. Então ela aqui, ó. Benção Pérola, benção Denis. É a Lua aqui de novo, ouvindo os relatos. Às vezes passo por alguns que já ouvi. E sempre tem um em específico que a abençoada de Exu contou. Os ocorridos dentro da igreja. E esse relato me faz lembrar de um ocorrido comigo, que eu quero compartilhar com vocês. Gente, mulher, será que isso seria a seita maligna que eles tanto perseguem, falando que é nós, apontando pra nós? Tá aí, explanei mesmo, joguei tudo no ventilador, Exu é por nós. É assim mesmo. Então, enfim, né? Vamos ver, né, no que tudo isso vai dar. Obrigada por mandar o seu relato, meu amor, minha membrana linda do meu coração. Membrane-se você também, pra fazer parte do clube da panelinha da Pérola. O dia em que eu fui agredida por um obsessor. Vou tentar resumir tudo pra não ficar muito longo. Certo dia eu tava com a minha família bebendo. Todos estavam se divertindo. Até que uma hora, a minha prima, que se chama Nayara, começou a falar nada com nada. Ela não parava de falar que tinha mandado de arrasta pra cima um certo moço. Eu, já sentindo uma presença muito ruim, parei de beber. Bem, fui preparar a sopinha para minha outra prima, uma pequena, e a Nayara foi tomar banho. Terminou o banho e foi para o quarto com o namorado dela e as minhas priminhas pequenas. Eles estavam vestindo ela, até que ela me chamou. Pérola de Deus. Ali eu gelei. Eu senti que não era a Nayara. Ela pediu para que o namorado dela fosse buscar uma outra roupa para ela. Então, fiquei lá só eu, ela e a irmãzinha dela, a minha priminha. Até que ela trancou a porta. E adivinha? Ela disse assim, eu não sou a Nayara, eu sou o fulano. Eu, nessa hora, fiquei com muito medo e pedi para ela parar com aquilo, que isso não era uma brincadeira que se fizesse. E ele disse assim, eu vou mandar de arrasta pra cima a Nayara e você também. Depois disso, ela simplesmente me deu um soco. Eu comecei a gritar. E então ele começou a enforcar a irmãzinha dela que estava na minha frente. Nessa hora eu caí no chão. Foi quando ela me bateu muito até a minha boca sangrar. A minha priminha conseguiu abrir a porta. Depois todos vieram para ajudar a gente. Pérola, eu não sei se era obsessor, porque ela sempre tinha vontade de fazer isso comigo. Mas eu acabei ficando com um trauma. Esse foi o meu relato. Bom, achei, irmã. Menina. Olha, vamos pra apresentação. Oi, mãe Pérola, me chamo Iana, sou de Aquirás, Ceará.
E aqui vai o meu relato. Nossa, amiga, Iana, que coisa, né? Isso daí, olha, tem assim, é claro, né? A gente não pode descartar aquelas questões daquelas pessoas que têm aquelas questões psiquiátricas a serem tratadas, sabe? Inclusive aqui a gente, quando faz esse acompanhamento com algumas pessoas, a gente recomenda que elas continuem com o acompanhamento médico, mas faz o tratamento espiritual também em conjunto, porque muitas vezes é algo espiritual que está começando a cometer aquela pessoa e começa a atingir a parte física. Então a gente precisa estar ali conciliando uma coisa com outra, ajustando, sabe? Para que ela consiga de fato melhorar. Então, irmã, muito obrigada por compartilhar a sua história. E assim, eu acredito sim que pode ter um obsessor aí sim, mas dependendo de como está o comportamento da pessoa, às vezes pode ser que também precise de uma interferência aí com algum medicamento, tá? Muito axé pra você. A história de Dona Maria Mulambo e a minha mãe. Boa tarde, querida, e a todos do canal. Me chamo Bárbara e sou moradora da Ilha do Governador. Tudo começou quando a minha mãe tinha 15 anos de idade. Ela não gostava de espiritismo. Na verdade, ela tinha muito medo. Só que um belo dia, a Mulambo pegou a cabeça dela e aí não teve mais jeito. Ela procurou uma casa junto com os meus avós e ali a minha mãe foi se cuidando. O tempo foi passando e com 17 anos, minha mãe já era mãe de santo. A casa com muitos filhos, uns até bem mais velhos do que ela. E no decorrer dos anos, muitas coisas aconteceram. Muitas caridades, muitas causas alcançadas e as entidades dela trabalhando dia e noite. Eu tenho 3 irmãos. Somos 4 mulheres e um homem. No resguardo do meu terceiro irmão, o terceiro filho da minha mãe, ela engravidou e não queria mais filhos. Então, ela acabou por interromper essa gestação escondido de todo mundo. Nossa, a minha mãe passava muito mal, mas só que ninguém sabia. Até que a Mulambo pegou ela e contou para todos o que ela tinha feito. E disse assim: avisa ela que eu vou limpar o que tá dentro dela. Mas daqui a 17 dias ela vai engravidar de novo. E agora vai vir uma menina, a minha filha. Ela se chama Bárbara Helena, que no caso, Pérola, sou eu que estou contando o relato. E os anos se passaram. Minha mãe, ali, fiel ao espiritismo, até que em dezembro de 2021, Mulambo nos avisou que a minha mãe cairia muito doente. E assim aconteceu. A minha mãe ficou doente. Ficou 3 meses no hospital, indo e vindo, até que na véspera do meu aniversário, ela se internou novamente. E quando eu fui acompanhando ela na ambulância, ela segurou a minha mão e disse: filha, minha caçula levada, sei que amanhã é o seu aniversário, dia 16 de fevereiro. A mãe só está pedindo ao Mulambo e ao seu cobra coral, o caboclo dela, sabe? Para deixar passar o seu aniversário. E foi assim que aconteceu. Quando a gente desceu da ambulância no hospital, a gente ficou aguardando numa sala, porque ela ia ser internada de novo, numa sala amarela. Minha amiga, nesse meio tempo, minha mãe praticamente morta em cima de uma cadeira, esperando para ser buscada, para ser levada para a sala amarela, a Mulambo pegou ela e ficou em pé. E foi quando ela disse assim: filha, eu não posso mais relutar contra a vontade de Oxalá. A gente precisa deixar ela descansar. Ela já trabalhou no santo pra gente por muitos anos. Mandou eu dar um abraço nos filhos da casa, e então Mulambo foi embora. Minha mãe foi para a sala amarela e nós tivemos que ir embora. E infelizmente, minha amiga, no dia seguinte, dia 17 de fevereiro, minha mãe veio a óbito ao 12h19. Detalhe, Mulambo deu 1 milhar no jogo do bicho para minha irmã e falou para ela guardar esse dinheiro porque em breve ela iria precisar. Minha irmã ganhou R$ 2.800 e acredite se você quiser, foi exatamente o dinheiro que precisava para pagar o velório da minha mãe. Hoje tenho 1 ano e 7 meses que perdi ela, mas sigo firme na minha umbanda. Um beijo, minha irmã. Espero que tenha gostado do meu relato. Abraço. Bárbara Helena. Poxa, Bárbara. Que lindo, né? Lindo e triste também. Mas assim, eu fiquei pensando, por que então as entidades não me passam os números também da Mega? Eu já pedi tanto. Sabe, é pra descontrair mesmo, sabe? Vamos... Não, porque o zóio enche de lágrima, gente. A gente não precisa do zóio enchendo de lágrima. Que incrível, né? Maria Mulambo é uma entidade, assim, é uma entidade, cara, que ela é uma entidade ímpar, assim, que ela traz
uma energia, uma vibração que sabe, que é surreal. A gente não consegue, sabe? Enfim, é indescritível, percebeu? Percebeu como que a gente fica? Bom, axé, irmã. Obrigada por ter mandado seu relato. O mês em que conversei com o meu padrinho desencarnado. Quando eu conversei com um morto. E não tinha me dado conta disso. Eu tinha 7 anos na época. E todas as noites, por volta das 10 horas da noite, eu sempre me sentava na cama e começava a conversar. Ria, me divertia muito com o meu padrinho. E isso aconteceu por um mês. Até que um dia, a minha mãe veio me perguntar com quem que eu estava conversando todas as noites. Então eu respondi que era com o meu padrinho. Minha mãe arregalou os olhos e me chamou para conversar. Foi então que ela me contou que o meu padrinho estava muito doente e que ele tinha ido para o céu, que tinha ido fazer uma longa viagem. Eu virei para ela e disse sorrindo: eu sei, mas ele vai voltar. Eu sei que a viagem é longa, mas ele vai voltar. Passando algum tempo, foi que a minha ficha caiu e eu percebi o que tinha de verdade acontecido. Então eu chorei muito, Pérola, pois eu amava muito ele. E como tinha pouco contato com ele, acabei me sentindo triste. Depois disso, acendemos uma vela para o meu anjo da guarda, pedindo que o meu padrinho encontrasse a luz. E desde esse dia, nunca mais vi o meu padrinho. Até um certo dia. Mas isso eu deixo para um outro relato. Beijos, que Pai Oxalá continue abençoando você, a sua família e o seu canal. Um grande abraço de uma macumbeira, filha de Jurema. Beijo, sua linda! Olha, o nome dela é Marcela, de Nova Friburgo. E ela é umbandista há mais de 8 anos. Beijos, Marcela. Mãe já te abençoe, meu amor. Poxa, mulher. Ainda bem que você já tá no terreiro, não ia falar, vai desenvolver, criatura. Obrigada por mandar o seu relato, viu? Axé. Coroa de mulambo, apenas mulambo tira. Claro, eu estava procurando um terreiro há algum tempo e estava visitando um que acabei resolvendo me firmar. O terreiro era lindo, o sonho de todo umbandista. Os irmãos de santo eram muito educados e gostavam de mim. A mãe de santo, um amor. Mas o pai de santo, desde o começo, não me queria no terreiro. Mas o guia-chefe falou que eu era bem-vindo e que não era para eu ouvir o cavalo dele e disse: aonde o ódio destrói a matéria, o amor reconstrói o espírito. Mas enfim, depois de um tempo comecei a trabalhar na corrente de lá. Vesti branco e minhas entidades estavam se sentindo bem lá. Inclusive meu herê, que amava uma das irmãs de santo, por ela me mimar com os seus doces preferidos. Bom, com o tempo, passei 3 meses lá. Comprei até uma imagem de Maria Mulambo muito linda. Guarda essa informação. E em uma gira de guardiões, o pai de santo, incorporado com o Exu dele, pediu uma prova de fogo para todos ali, dizendo que as máscaras iriam cair. E nisso foi indo normalmente. Ele jogou bebida no chão, acendeu, então ficou aquele fogo no chão, sabe, Pérola? As entidades dos irmãos de santo foram passando e cantando seus pontos. Então era a hora da minha moça passar e ela não quis. Então o Exu do pai de santo começou a falar muita besteira, dizendo: é claro, não tem entidade aí. Se não vai passar, não vai ficar no terreiro. Ou até falando alguns palavrões, sabe? Então, eu só senti a minha mulambo indo pro fogo e colocando o pé firme lá. Ela dançou e gargalhou, então se virou para o pai de santo e gargalhou também. Então, logo soltou: e agora? Vai falar que eu não sou eu? Sou Maria Mulambo das almas, e eu e meu cavalo merecemos respeito, se é que você sabe fazer algo assim, né? O único Exu que até agora não foi lá, nunca vi um Exu ter medo de fogo, se é que é você mesmo. Vixe. Ela falava isso em tom de deboche. Então, quando a gira terminou, o pai de santo chegou furioso e disse que eu tinha sido expulso do terreiro e nunca mais deveria voltar ali. Mas ele não andou em cima do fogo não, né, amigo? Ué? O veneno serviu pra você? A mãe de santo falou comigo depois e me despedi dela e dos outros irmãos. Saí daquele terreiro muito mal, que nem queria pegar a imagem de volta. Só que uma semana depois, quando os irmãos foram limpar o quartinho de Exu, eu tinha uma irmã de santo que era minha melhor amiga e ela me mandou uma foto da imagem toda esfarelada. Tava pó.
Eu fiquei triste pensando que o pai de santo tinha feito aquilo, mas em sonho Mulamba apareceu e disse que aonde ela não era bem-vinda, nada dela também era, e por isso a sua imagem também não iria ficar. Depois, ela me daria caminho para que eu pudesse comprar novamente e que iria me colocar em um terreiro digno de seu médium e de sua coroa. Bom, é isso, Pérola. Espero que tenha gostado do meu relato. Ai, um beijo. Axé. Deixa eu ver a apresentação. Oi, Pérola, sua bênção. Mãe já te abençoe. Vim contar do dia que a Maria Mulamba me tirou do terreiro onde ela não quis fazer uma prova de fogo. O meu nome é Mark. Beijos, Mark. Axé. Nossa, eu me arrepiei com esse relato. Maria Mulamba bateu boca com a Exu, é isso aí. É desse jeito. A gente não é obrigada. Ele voltou do além. Quando eu tinha 13 anos, eu gostava de um garoto. O nome dele era Dudu, de um outro bairro. Durante todo o tempo que eu gostei dele, a gente conversou apenas uma vez. Algum tempo depois, já com 15 anos, eu comecei a namorar um rapaz e de repente o irmão desse Dudu me ligou, dizendo que o irmão dele queria ficar comigo. Obviamente eu fiquei muito mexida, Pérola, pelo fato de eu já ter gostado dele por muito tempo, mas eu disse que eu tava namorando e que infelizmente não ia acontecer. Um mês depois, o Dudu tirou a própria vida. De alguma forma, eu só fiquei sabendo no dia seguinte do enterro dele. Eu fiquei muito mal por nem ter tido a oportunidade de me despedir. Eu fiquei sem chão. 2 anos se passaram, continuava namorando o mesmo rapaz. A gente acabou se mudando para Londres e começamos a ter uma vida de casados. No Brasil, era cada um na casa dos pais. Desde que começamos a morar juntos, comecei a ter frequentemente sonhos com o Dudu. Todos muito parecidos, ele sempre de costas para mim, andando na minha frente, nunca olhava para trás e eu sempre tentava alcançar. Os sonhos eram sempre iguais, mas só que em lugares diferentes. Esses sonhos se repetiram por 5 anos, até que o meu relacionamento acabou. Desde então, eu tive um único sonho com o Dudu, que não foi como os outros. Eu via ele vindo na minha direção. Me deu um abraço bem forte e me deu um beijo. Foi uma despedida. Depois desse dia, eu nunca mais sonhei com ele. Já faz 10 anos desse último sonho. Conheci a Umbanda tem 9 meses. Só então que eu entendi que tenho mediunidade e que essa era uma forma de comunicação. Mas por quê? Porque foi um relacionamento tóxico onde eu sofri abuso mental, emocional e físico com perseguição. Hoje eu percebo as mensagens que na época eu não tive discernimento. Foi uma experiência muito dolorosa na minha vida, mas o carinho que eu sentia pelo Dudu ainda existe dentro de mim. Esse foi o meu relato da minha primeira experiência mediúnica que eu vivi e nem sabia. Gratidão, Pérola, por ter lido o meu relato. E gratidão também pelo canal, onde eu tenho aprendido muito sobre Umbanda e espiritualidade. Você é luz. Pai Oxalá te abençoe sempre. Axé. Axé, meu amor, eu sinto muito. Ai, eu fico indignada às vezes quando 2 pessoas não vivem aquele grande amor. Porque pra mim vocês, assim, sabe, poderiam ter vivido um grande amor, maravilhoso amor, enfim. Mas é aquela história, né? Aquele aconchego do nosso coração de que isso não é um fim, de que existe uma nova etapa e vocês ainda vão se rever, vão se reencontrar e vão poder, sabe, viver isso juntos. Enfim, meu amor, muito axé pra você. O dia que Maria Mulambo me levou para comer no inferno. Minha família sempre foi muito cristã, mas temos algumas raízes africanas. Até já moramos em um quilombo no interior da nossa cidade. Meus pais me abandonaram quando eu era bebê. Eu não tive muito contato com eles. Eu, como uma boa filha de Ansan, nunca me deixei levar por fraquezas, mesmo que na vida eu precisasse ralar muito para conseguir até mesmo um prato de comida. Minha avó sempre foi a tutelar minha e da minha irmã. Nossa vida não era fácil. Às vezes, eu catava latinhas na rua para ajudá-la, limpava quintais. Sempre fiz de tudo para conseguir pôr pão na mesa, para que eu e minha família pudéssemos ter uma vida digna. Minha avó sempre foi muito agressiva e obrigava a gente a ir na igreja todos os sábados e todos os domingos. Sou batizada e crismada na igreja católica.
e nunca tinha tido tanto contato com a Umbanda antes, mas eu gostava muito de estudar bruxaria e religiões diferentes da nossa. Quando a minha avó descobriu que eu estava estudando e praticando algumas magias, ela ficou ainda mais agressiva. Passou a me desprezar e me expulsou várias vezes de casa. Eu sempre dava um jeito de voltar para lá. Eu conseguia um dinheiro para ela e ela, por sua vez, me deixava ficar. Mas um dia, como todo mundo, fiquei sem emprego. Não tinha como eu ir catar mais latinha e as pessoas, por ela ter espalhado as minhas práticas, não me queriam em suas casas por pura intolerância. Eu sentia muita fome. Minha avó não me alimentava mais e eu fazia apenas uma refeição por dia, o almoço, que a minha irmã deixava para que eu pudesse comer. Me atrevi num momento de extrema fome, já muito tonta. Minha irmã tinha viajado e a minha avó trancado a geladeira com um cadeado para que eu não comesse mais nada. Eu sei, parece coisa de filme, mas ela trancou para que eu não comesse, já que eu estava com o demônio e não estava pondo dinheiro em casa. Pedi a ela um pouco de comida. Eu estava muito fraca e precisava tomar meus remédios diários. E ela me disse com toda a crueldade que tinha: se você quiser, vai comer e beber no inferno. Eu chorei. Solucei de sede. Tinha água na torneira ainda. Bebi um pouco e tentei dormir para não sentir a dor da fome. Eis que eu acordo na porta do cemitério velho da minha cidade. Lá no fundo do cruzeiro tinha uma moça e uma fogueira muito alta. Parecia imensa de longe. Cheguei mais perto, mesmo com medo daquela gargalhada profunda que ela dava. Nessa hora eu vi um caldeirão borbulhando e um cheiro de sopa ficou no ar. Eu vi algumas ervas sobre uma sepultura e um grimório velho. A moça, vestida com um vestido de retalhos preto e roxo, me deu um sorriso, disse seu nome e me afirmou: se ela te mandou comer e beber no inferno, seja bem-vinda e sirva-se à vontade. Temos muito que andar juntas e a caminhada é longa, menina. E voltou a gargalhar para a lua. Ai, me arrepiei inteira. Hoje, Pérola, eu sou da Umbanda, rodante e médium de Maria Mulambo. Tenho casa própria, tenho um marido maravilhoso que não me deixa faltar nada e sou muito grata por ela ter me alimentado ali, no meio de todo aquele caos. Quando precisarem, chamem por ela, sempre há um pedacinho de mulambo para quem tem fé. Saravá Umbanda e Laruie Maria Mulambo. Beijos, Pérola, amo seu canal e axé. Poxa, irmã. Mano, irmã, olha, só faltava você falar assim: agora a minha avó está lá necessitada. Mas vai ficar, gente, você está ligado que vai ficar? Porque o mundo dá voltas, o mundo dá voltas. A minha avó está lá necessitada, precisando de ajuda, mas eu não vou lá porque Mulambo me ensinou a ter amor próprio. Enfim, irmã, muito axé pra você. Eu sinto muito por você ter passado por tudo isso. Ninguém merece, gente. De alguma forma, eu fui numa festa que nunca aconteceu. Eu não esperava nenhuma carta naquele dia, mas mesmo assim, eu não fiquei muito surpreso quando uma carta caiu no chão, passando por debaixo da porta da minha casa. Eu simplesmente fui até lá e peguei, achando que era alguma conta que eu precisasse pagar ou alguma coisa assim do tipo, mas, na verdade, era um convite para uma festa. Eu não conhecia a pessoa do convite, mas eu imaginei que pudesse ser a amiga de um amigo, talvez. O resto do dia foi tudo normal. Quando eu acordei no dia seguinte, tomei meu café da manhã, fui trabalhar. Quando eu voltei para casa, fui assistir TV e nessa hora o meu telefone tocou, me lembrando que a festa ia ser em meia hora. Então eu me troquei rápido e fui olhar o convite para ver de novo o endereço. Depois fui para o carro e segui o caminho. No caminho, estranhei, porque a estrada estava muito vazia e ela nunca tinha sido assim. Além disso, o meu GPS ele estava bugando. O ícone da localização ficava desaparecendo e se perdendo ou se atrasando, sabe? Achei estranho, mas continuei a viagem mesmo assim. Quando finalmente eu vi a casa onde era a festa, ela parecia mais um prédio de festa do que uma casa. Tinha piscina, churrasqueira, um quintal enorme. A casa tinha pelo menos 3 andares. Era realmente assim, muito grande. Saí do carro,
Fui até a porta e a porta se abriu antes que eu pudesse chegar nela para bater. Nessa hora, eu empurrei levemente a porta. Logo, já senti o cheiro de bebida e percebi que a festa parecia ser uma rave. As pessoas estavam dançando no som de EDM. Não sei o que é isso. Tinha uma mesa branca com copos de plástico vermelhos cheios de bebida. Fui até lá, peguei um. Não reconheci ninguém de lá, mas, mesmo assim, eu não ia embora. Foi quando uma garota se aproximou de mim e pediu para eu pegar uma bebida para ela. E eu disse, ok. Enquanto eu pegava um outro copo da mesa e entregava para ela, ela me agradeceu e imediatamente ela jogou a bebida do copo na cara de uma outra garota. Aí foi que começou a gritaria. A garota, que estava toda encharcada de cerveja, gritou: "Você tá de brincadeira comigo, Carla? É meu aniversário." A Carla então sorriu e disse: "Opa, foi um acidente, eu juro." Mas a garota molhada, óbvio que não acreditou, e pegou o telefone e ligou para o namorado dela. Ela gritava para ele ir rápido para a festa. Quando eu acabei de tomar o último gole da minha bebida, quase derramei tudo em cima de mim, porque um homem enorme e corpulento entrou de repente pela porta com uma espingarda na mão, Pérola. Imediatamente, eu corri para fora da sala onde a gente estava e encontrei uma saída pelos fundos. Eu estava me sentindo meio zonzo, sabe? A adrenalina estava quase me fazendo cair. Nessa hora, eu comecei a ouvir gritos lá dentro. Eu entrei no carro e fui embora. Assim que cheguei em casa, pulei na cama e fui dormir, tentando esquecer o que eu tinha acabado de ver. Me cobrei pensando que eu devia ter chamado a polícia, mas eu já estava em pânico e pensei que podia causar problemas para mim. Com muito custo, eu dormi. Na manhã seguinte, peguei o meu laptop e procurei o endereço da festa. Foi quando eu achei um artigo de notícia onde dizia: 13 pessoas mortas a tiros em festa. Recentemente, houve uma briga entre duas garotas numa festa. Isso levou o namorado de uma das meninas, que tinha antecedentes criminais, a trazer uma espingarda para a festa e atirar e matar 13 pessoas. Outros 2 ficaram feridos. Lendo a reportagem, foi quando eu me assustei. Achei a data e era uma postagem datada de 14 de agosto de 2013. Eu fiquei confuso porque tinha sido na noite anterior. Eu tenho certeza, não tô ficando louco. Continuei pesquisando e descobri que não tinha registro de nada acontecendo naquela casa há mais de 8 anos. Então, Pérola, o que aconteceu lá? O que aconteceu comigo? Como eu fui numa festa ontem e vivenciei uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, faz 10 anos atrás. 14 de agosto. Meu Deus. Até agora eu não consigo explicar. Será que tem alguma coisa de errado comigo? Isso já aconteceu antes com alguém? Já tentei encontrar alguma coisa a respeito sobre isso e por isso pensei nada melhor do que compartilhar aqui, para que talvez eu possa ter ajuda. Talvez alguém tenha uma explicação razoável pro porquê disso acontecer. Obrigado, Pérola, pelo espaço. Meu Deus. Tem várias coisas que podem ter acontecido. Pode ser que você tenha tido um desdobramento e tenha tido uma viagem no tempo para você ter visto isso do passado. Pode ser que você tenha sido visitado por algum espírito dessas pessoas que estavam ali na festa, que te fez ver tudo isso, talvez por uma ligação, talvez familiar, talvez ancestral, enfim. Meu Deus, pode ser tanta coisa assim no meu ponto de vista. Mas vai que alguém já passou por alguma situação assim. O que eu vejo é muito essa questão mais ou menos que premonitória, talvez com uma visão do passado. Isso seria ótimo para as leituras de tarô, enfim. Fica aqui essa incógnita do que aconteceu com você, amigo. Mas surpreendente e assustador ao mesmo tempo. Enfim, obrigada por mandar o seu relato. Preconceito contra os pretos velhos quase me matou. Eu cresci frequentando um centro de mesa branca, o que foi bom para me desenvolver, mas ao mesmo tempo, isso criou em mim uma marca negativa, a do preconceito. Não posso afirmar que isso acontece em todos os centros, mas era a vivência que tinha no meu. Os únicos espíritos que tinham permissão de dar palestras eram aqueles que tinham vidas cheias de dinheiro.
No geral, eram doutores e cientistas brilhantes, alguns com sotaques bem carregados, e todos, sem exceção, eram homens héteros e brancos. O chefe do centro dizia constantemente que a Umbanda não era evoluída o suficiente para dar espaço para espíritos mais fracos que existiam, os espíritos dos pretos velhos. Deixa eu ver de novo, calma aí. O chefe do centro dizia constantemente que a Umbanda não era evoluída o suficiente por dar espaço para os espíritos mais fracos que existem, os pretos velhos. Segundo ele, ninguém poderia ter orgulho de usar um nome desses, já que espírito não tem cor e não deveria se gabar por ter sido preto em estado de escravidão. O nível de preconceito era tão alto, Pérola, que eles ensinavam que se em algum momento um de nós tivesse contato com esses seres de vibração baixa, deveria mandá-los embora na hora, porque sua energia iria nos matar. Infelizmente, eu e muitos outros acreditávamos nisso. No trabalho, fiz uma amiga umbandista e sempre que alguém estava doente, ela rezava para sua vozinha. Aquilo me incomodava, mas eu não queria dizer nada e parecer escroto. Até que eu me vi muito doente. Meu corpo estava fraco. Eu não conseguia ficar de pé. Fiquei pálido e sentia muita tontura. Todas as pessoas que eu conhecia, a única que foi me ver no hospital foi a minha amiga umbandista. Quando ela falou que ia rezar para a Preta Velha, eu disse, não quero. E então, soltei todo o meu preconceito. Chamei de espírito fraco e sem luz, que não tem capacidade de fazer o bem. Se fossem realmente bons, não estariam usando o nome de pretos velhos. Oh, amigo. Sim, eu sei. Morro de vergonha de tudo que eu falei. Foi ridículo, infantil e preconceituoso, mas era aquilo que eu acreditava. Minha amiga, com um olhar triste, me disse, infelizmente você está errado em tudo isso que me afirmou. Eu espero que você perceba isso antes que seja tarde. Os dias se passaram e o meu quadro piorou muito. Os médicos não sabiam o que eu tinha. E aí, para piorar, os meus rins começaram a falhar também. Naquele momento, eu já não sabia mais o que fazer. O desespero tomou conta de mim. Eu fechei os olhos e disse, se for para ser esse o meu fim, eu aceito. Mas não quero morrer assim. Eu ainda não fiz nada com a minha vida. Naquele momento, enquanto orava, alguém segurou a minha mão e disse, já não tá na hora de aceitar a minha ajuda, fio? O tapa na cara doce e delicado do preto velho. Sem abrir os olhos, eu disse, seja lá quem for, eu aceito a ajuda e passarei o resto da minha vida lutando para pagar essa dívida. Nessa hora, eu apaguei. Abri os olhos e me vi vestido de branco. Ao redor de mim, várias pessoas caminhando de roupas brancas. Olhei para frente e vi atabaques que tocavam sozinhos, e ao redor deles, vários senhores dançavam ao som do tambor. Era lindo de ver. Então uma senhora se aproximou, segurou na minha mão e me levou para o centro do terreiro. Ao redor de mim, vários homens e mulheres vestidos de formas diferentes apareceram. Todos eles reverenciavam aqueles senhores, sem exceção. Todos eles diziam, adorei as almas, salvem nossos mestres pretos velhos. E eu fiquei intrigado e falei, como assim? Por que todos estão reverenciando? Então um homem de cartola me disse, este é o grau mais alto de evolução. Ninguém evolui mais em vida e no astral do que um preto velho. Eles são os verdadeiros mestres. São eles quem nos ensinam tudo o que precisamos para trabalhar em terra e no mundo espiritual. Sem eles, estaríamos todos sem rumo. Aquela senhora se aproximou de mim novamente, segurou minha mão e disse, fio, nós não é fraco, nem é sem luz, nós é o que é, apenas espíritos querendo ajudar. Você pode aceitar e se tornar alguém melhor, ou continuar com a cabeça infectada de pensamento ruim sobre nós. A escolha é sua, fio. Mas eu ficaria triste se você não evoluir de pensamento. As pessoas acham que nós não temos inteligência pela forma que nós apresentamos. Mas isso é o que realmente separa os coração bom dos que têm má intenção. Se vão tratar nós bem só porque fomos doutor e branco, isso não é buscar pela caridade e evolução.
É apenas uma busca de reafirmação de que branco deve ser superior? É isso que querem. Agora, vá para casa. Volta para o teu corpo e dessa vez sem doença. Se realmente quiser cumprir a sua promessa, sabe o que fazer. Nessa hora, Pérola, eu acordei completamente curado. Os médicos checaram o meu estado e simplesmente não tinha mais nada. Recebi alta 3 dias depois, após concluir os exames. Liguei para minha amiga assim que saí e pedi para ir para o terreiro. Chegando lá, era a gira de Preto Velho. Eu sentei do lado da vovó Cambira e desabei a chorar, agradecendo por tudo. De alguma forma, eu sabia que foi ela que me curou. E ela me disse: Fio, limpa as lágrimas, sorria, comece a se desenvolver e vem trabalhar, mas eu garanto que não vou te deixar nunca. Desde então, estou me desenvolvendo com a ajuda dessa casa que eu tanto amo. Sobre a minha doença, eu descobri que foi uma demanda jogada contra mim, mas conto isso num outro dia. Axé. Gente... Pois é. Ai, eu me emociono tanto quando eu vejo os vozinhos falando desse jeito, assim, o tchutchuco, assim, me dá uma vontade de apertar os vozinhos. Ai, meu Deus. Vou colocar dentro de um potinho e guardar dentro de casa. Ai, se desse, eu fazia isso.